Miguel, arcanjo, regendo o coral, e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. No coro vamos cantar. Aleluia, aleluia. No coro vamos cantar. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É verdade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. E não me censuras, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo.
minha alma chora, grita e implora, não me deixes, Senhor. Estou contigo, ora não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não possas ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me escondas em tuas asas bem segura. Me agasalha no teu manto de ternura, oh, me transportas como vento sobre o mar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita e implora, não me deixes, Senhor. Um preço assim. Caminhando sem destino, com um coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dando um passo para frente e 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando entendi que eu não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, o lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a estrada
história foi mudada e a vitória alcancei. Sem a direção de Deus, seja rico ou plebeu, não tem vida sossegada. Há sempre um motivo para que os seus objetivos se tornem sempre em nada. Procure entender que a força e o poder estão nas mãos de Jeová. Deixa desse sofrimento a partir desse momento. Deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus. Do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória. Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia procurando alegria, mas só encontrei saudade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por minha procura?
Vou ler. Certo dia eu me afastei de Deus e fui viver a minha vida. Abandonei Jesus e para o mundo eu fui, mas para mim tudo mudou. Confesso que sofri, eu fui um infeliz. Eu fui o escravo da dor, mas quando eu ia morrendo, Jesus Cristo Nazareno outra vez me salvou. Nazareno, e agora eu prometo ao meu Deus que jamais vou lhe abandonar. Prometo ao meu Jesus que na sua luz sempre irei andar. Prometo ao meu Senhor que cantarei louvor e orarei sem cessar. Eu vou orar agradecendo a Jesus o Nazareno por outra vez me salvar. Nazareno, Nazareno, Nazareno. Chega de andar por aí, perdido qual ovelha que saiu do aprisco. Chega de mostrar-me feliz, sorrindo sem graça, todo mundo vê isso. Sei que é preciso voltar, mas no que depressa eu tive que notar. Estava caminhando pro abismo e nessa caminhada eu ia me acabar. Por isso eu voltei ao primeiro amor. 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 O inimigo fez tudo pra me derrotar, dizendo que a igreja não é meu lugar. Não acredito
voltei ao primeiro amor. Por isso eu voltei ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Por isso eu voltei ao primeiro amor. Louvado seja Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, que compõem aqui a Igreja do Senhor. Que Deus possa abençoar a todos que estão participando aqui da nossa live pelo Facebook do irmão Gleiciano Rodrigues. A nossa live, ela é uma live de estudos bíblicos, trazido aos ensinamentos da nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. A mesma traz com os temas da CPAD, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus, a mesma voltada ao ensinamento cristão. Tá? Trago consigo os nossos materiais. Essa é a nossa nova revista de 2024, é o primeiro trimestre deste ano. E esta revista ela traz consigo um tema muito profundo que trata do corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Tá? É uma revista que tem o consultor doutrinário, nosso amado irmão Josué Gonçalves, e estaremos passando 3 meses com esta revista. Estaremos o mês de janeiro, que já se findou, o mês de fevereiro, que nós já estamos agora, e o mês de março. 3 meses estaremos ministrando estas lições bíblicas nas nossas igrejas das Assembleias de Deus, tá? Seja o ministério em que ela se encontra, tá ok? Ela é uma revista muito boa e nós já estamos na 7ª lição. E no dia 18 de fevereiro de 2024, nós estaremos ministrando a lição de número 7, que traz como tema o ministério da igreja. Nós vamos ministrar esta lição para a glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos podem adquirir esta revista na Casa da Bíblias ou na Bíblias e Opções. Caso os irmãos não consigam mais adquirir essas revistas, certo? Nas livrarias, os irmãos podem baixar mesmo pelo PDF. Os irmãos vão para o Play Store e procurem lá revista da CPAD. Os irmãos baixam a revista, tá? E os irmãos estarão por dentro de todos os assuntos que estarão sendo abordados nas nossas igrejas evangélicas, as Assembleias de Deus, tá? Temos uns temas muito bons, como a origem da igreja, a imagem bíblica da igreja, a natureza da igreja, a igreja, o reino de Deus, a missão da igreja de Cristo, a igreja, organismo e organização, foi a aula de domingo passado, e agora, no dia 7, nós estaremos ministrando o ministério da igreja. Convido aos irmãos a ser um aluno da Escola Bíblica Dominical, tá? Nossas escola bíblica, ela funciona todos os domingos a partir das 9 horas da manhã, tá? Os irmãos que ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical, procure a sua igreja mais próxima, tá? Uma igreja mais próxima, e seja um aluno da Escola Bíblica Dominical. Caso você seja um membro ou um congregado de sua igreja e lá tenha a EBD, seja um aluno efetivo. Procure o superintendente da sua igreja e seja um aluno atuante. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Quero eu já saudar aqui com a paz do Senhor o nosso amigo, amado irmão, pastor Rogério, o pastor Rogério. Que Deus possa vos abençoar grandemente, esposo da irmã Rosimeire. E nós aprendemos muito, com os nossos amados irmãos, tá? A servir, a ser servo, a observar a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estávamos, amados irmãos, em um estudo
bíblico falando sobre angelologia, né? Um estudo muito profundo, muito rico ao conhecimento cristão, tá? E nós deixamos aqui um espaço para os irmãos deixar aqui os seus pontos de vista, suas opiniões, e os irmãos pediram para nós ministrar aqui uma lição sobre a doutrina da morte, tá? Nós estivemos trabalhando com esse material, tá? Mas vamos voltar com ele novamente, mas hoje, segunda-feira, nós vamos ministrar esta lição para a glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar com esse material hoje, tá? Escatologia bíblica é o tema desta lição. A mesma ela foi ministrada em 98. Em 98 ela foi ministrada e nós estaremos ministrando hoje a lição de número 4. A lição de número 4 dessa mesma, ela foi ministrada no dia 26 de julho, tá? De 98. É uma revista muito boa. Os irmãos podem analisar o formato de como era, né, a revista de 98. Era um material muito bom, tá, para o nosso aprendizado e conhecimento espiritual, tá? Lembrando aos irmãos também que esta live é uma live independente, sem fins lucrativos, uma live voltada para o ensinamento, o aprendizado dos nossos amados irmãos que tenham o desejo de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Também nós estamos no YouTube, Gleiciano Rodrigues. Os irmãos nos ajudem, amados irmãos, seja ali um inscrito. Não é para o nosso mel prazer e nem para um envaidecimento, não, irmão. É para que mais pessoas possam conhecer mais da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero apresentar aos irmãos este material muito bom, rico para o nosso aprendizado espiritual, que tem como, tá, da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iremos agora, amado irmão, adentrar na nossa lição, que traz como tema a doutrina da morte. É a lição de número 2, tá? A lição de número 2, a doutrina da morte. Ela foi ministrada no dia 12 de julho de 98, perdão, não é 2000, é 98, tá? Os irmãos fiquem conosco, caneta e papel na mão, para fazer as suas anotações em nome de Jesus. Eu me chamo irmão Gleiciano Rodrigues, estou aqui para lhe ajudar em nome de Jesus, tá? O texto áureo, amados irmãos, está lá no livro de Romanos, no capítulo 5, Romanos, capítulo 5, os irmãos possam abrir a sua Bíblia, seja Plenitude, NVI, seja Pentecostal, a Thompson, não importa a Bíblia, né? Os irmãos possam abrir aí a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, tá? Assim está escrito a palavra do nosso Senhor. Abre-se parênteses, tá? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, tá? Fecha-se parêntese. A nossa verdade prática está escrito, a morte não é um fenômeno na vida humana. Ela é uma maldição divina contra o pecado. E só Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz no Calvário, tá? O nosso consultor doutrinário aqui é o pastor Antônio Gilberto, O comentarista é o nosso amado irmão Elienal Cabral, tá? Então, nosso amado irmão aqui, pastor Antônio Gilberto, ele traz uma definição de que a morte não é um fenômeno natural na vida do ser humano. Ela é uma maldição divina contra o pecado. E só Jesus é capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz. Tá certo? Então, o que nós podemos, amados irmãos, analisar à luz da Bíblia é que a morte, ela entrou no mundo depois de que Adão pecou contra Deus, né? O homem, ele foi criado para viver uma vida eternamente, né? Essa foi
a finalidade da criação do ser humano. Isso os irmãos possam analisar no livro de Gênesis, que Deus criou o homem para o homem procriar, para o homem cuidar, tá certo? Lavrar e cuidar da terra. Mas, infelizmente, o homem, ele foi induzido ao erro, a pecar contra Deus, e o homem pecando caiu da graça e assim adentrou a morte na vida do homem. Então nós podemos analisar de que a morte, ela é uma consequência do pecado, né? Então nós possa aí estar analisando dentro das Sagradas Escrituras o que nós estaremos transmitindo aqui aos irmãos. Segunda-feira os irmãos possam estar meditando no livro de Romanos, capítulo 5, do verso 12 ao 15. A morte procede do pecado, tá? Para o bom entendimento dos irmãos, os irmãos vão estar analisando esse texto sagrado para o irmão poder entender melhor sobre a doutrina da morte, tá? Terça-feira os irmãos possam estar meditando no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, Hebreus, capítulo 9, versículo 27, Gênesis, capítulo 3, versículo de número 19, o aviso divino sobre a morte, né? Os irmãos possam estar analisando esses textos bíblicos. Quarta-feira os irmãos possam estar estudando no livro de Salmos 23, verso 1 ao 4. Salmo 23, 1 ao 4, tá bom? O perigo da morte. Quinta-feira, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 57, tá? E os irmãos vão encontrar Jesus venceu a morte. Os irmãos possam começar até do versículo 54, tá, irmão? Para um bom conhecimento dos irmãos, os irmãos possam começar do 54 até o 57 de 1 Coríntios, tá bom? Sexta-feira os irmãos possam estar analisando o livro de Gênesis, capítulo 5, versículos 5 ao 8, e também do 11 ao 14, tá certo? Tem alguns textos que os irmãos vão aí estar estudando, falando sobre a história do homem natural. Sábado, para finalizar a nossa leitura diária, os irmãos possam estar meditando no livro de 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14, e também livro de 2 Pedro, capítulo 1, 14 ao 16, tá bom? Antes que venha a morte, é o tema da nossa leitura diária. Agora nós iremos partir para a nossa leitura bíblica. A nossa leitura bíblica é o texto que a gente utilizamos para o estudo da doutrina da morte, tá? Salmo 39, versículo 4 ao 7, e também Salmo 90, versículo 4 ao 6, e 2 versículos, 10 e o 12, tá? Iremos adentrar aqui no Salmo 39, versículo 4, assim está escrito: Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Versículo 5: Eis que fizestes os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levarás. Agora, pois, Senhor, que espero eu? Ponto de interrogação, tá, irmãos? A minha esperança está em ti. Salmo 90, versículo 4, irmãos. Porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem que passou, e como vigília da noite. Tu os leva como corrente de águas, são como um sono, são como a erva que cresce
de madrugada. Versículo 6. De madrugada crescem e florescem, à tarde corta-se e seca. Versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegar a 80, é melhor deles canseira e enfado, pois passam rapidamente e não observa. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. A nossa introdução, os irmãos possam, amados irmãos, estar fazendo aí os seus questionamentos, deixando aí as suas perguntas, deixando as suas críticas, os seus elogios ou as suas dúvidas, que nós estaremos aqui tirando as suas dúvidas através dos nossos pastores que participam também aqui da nossa live. O pastor Tiago Rodrigues, o nosso amado irmão pastor Felipe Rodrigues e o nosso pastor Rogério, né? Homens conhecedores das Sagradas Escrituras que nos trarão aqui alguns questionamentos ou dúvidas que os irmãos possam ter, para que nós possamos tirar os questionamentos e as dúvidas dos nossos amados irmãos que participam aqui da nossa live, em nome de Jesus, tá certo, irmão? Os irmãos que moram no Recife, na Bahia, Rio Grande do Norte e outras capitais, os irmãos também possam estar participando conosco, tá, irmão? Deixando os seus questionamentos, as suas dúvidas, que nós estaremos aqui à luz da Bíblia, tirando as dúvidas dos irmãos, tá bom? A nossa introdução está escrito: a morte é um assunto que evitamos falar ou comentarmos. Entretanto, o viver humano encontra-se sujeitada e ameaçada da morte. Ou seja, todos nós, amados irmãos, sabemos, desde o nosso segundo ano do colegial, nós aprendemos uma matéria que diz que o homem nasce, cresce, reproduz e morre, né? O que nós aprendemos na escola. Todo homem sabe que um dia ele vai tombar a esta terra fria, mas não sabe o dia e nem a hora que isso irá acontecer. Por isso que o Senhor Jesus nos traz este ensinamento sobre a doutrina da morte, porque muitos dizem que depois da morte acabou, né? Findou. Depois que o homem morre, acabou. Mas nós iremos aprender aqui à luz da Bíblia que depois que o homem morre, segue-se ao juízo, tá? Todo homem, quando morrer, quando eu falo homem, eu falo tanto sexo masculino quanto ao sexo feminino. Todos que morrerem irão prestar conta diante de Deus, tá, irmão? É o que nós iremos aprender nesta lição. Estudaremos a questão da morte sobre a perspectiva da Bíblia. E é o que o nosso amado irmão pastor, o nosso pastor aqui, Antônio Gilberto, vai dizer que pois, né, no caso, que pois na realidade da morte e o seu primeiro aspecto na vida humana são tratadas como clareza e fé, tá? Primeiro ponto da nossa lição, iremos tratar sobre o dilema existencial humano. Toda criatura humana enfrenta esse dilema, todos, tá? Rico, pobre, branco, alto, todos, não importa a sua qualificação, não importa a sua posição, não importa o seu grau de conhecimento, não importa a sua posição social ou eclesiasticamente falando. Todos nós temos esse dilema que um dia nós iremos morrer, tá? É um dilema que nós temos. E este dilema tem que ser tratado com clareza, tá? Tem que ser tratado com firmeza,
para que não venhamos, amado irmão, sermos sem conhecimento a respeito desta doutrina, tá? Então, nós iremos aqui tratarmos ela em nome de Jesus. Não foi a sua escolha vir ao mundo, de fato, irmão, né? Não foi. Mas não consegue fugir da realidade do fim da sua existência. O dilema existencial resulta na realidade da morte que tem que ser enfrentada. Em Eclesiastes, o pregador diz: todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó voltarão. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20 e o versículo de número 21. São palavras da Bíblia e não de nenhum materialista contemporâneo quanto à realidade da vida e da morte. O homem é, dentro da criação, o único que sabe que vai morrer. Por que nós sabemos que nós iremos morrer, irmão? Porque segundo o conhecimento das Sagradas Escrituras, nós seres humanos somos o único ser que somos composto da tricotomia. O que é a tricotomia? A tricotomia é corpo, alma e espírito. O homem, ele é tricotômico. É o único ser na face da terra que tem capacidade, inteligência de saber, né, o que é bom e o que é ruim. Diferente dos animais, que são só dicotômicos. Os animais só têm corpo e espírito. Morreu-se o animal, enterra-se o animal, o espírito volta para Deus, porque foi Deus que o deu. Mas o ser humano é diferente. O corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus, mas a sua alma, esta vai prestar conta diante de Deus. Que fique bem aí ao conhecimento dos nossos amados irmãos que participam aqui da nossa live da EBD em Foco. Tá, irmão? Primeiro tópico aqui nós iremos tratar sobre o existencialismo. Seus interesses é existencialmente com a questão inevitável da vida e morte. Preocupa-se com a vida, mas conhecem a presença da morte constantemente na existência humana. Todo dia tomba-se uma vida. Em todo o planeta Terra existe alguém que parte, seja para melhor ou para pior. Aí você diz: irmão, que é isso, irmão? Você está dizendo que todos os que morrem não vão para o céu? Infelizmente, esta é uma realidade que nós devemos, amados irmãos, encarar à luz da Bíblia. Quero eu aqui mostrar aos irmãos, estou trabalhando hoje com a Plenitude, está lá no livro de Deuteronômio, peço que os irmãos abram também aí a sua Bíblia, livro de Deuteronômio, olha só o que o texto vai nos referir no capítulo 30, versículo 15, olha só o que o nosso Deus, ele tem proposto para nós, seres humanos. Vês aqui, hoje tenho proposto, olha só, irmão, a vida, o bem, a morte e o mal. O Senhor tem proposto para mim e para você. É uma condição, tá, que Deus tem nos concedido. Por quê, irmão? Porque o homem ele é composto do livre-arbítrio, tá? Assim como os anjos também têm o livre-arbítrio, nós também temos o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a livre decisão de escolha. Deus te deu a capacidade para você escolher o que você quer da vida. Deus não vai
de hipótese alguma, interferir na sua escolha. Deus não vai lhe impedir de você fazer algo que você queira. Você tem a liberdade de ir para onde quiser, fazer o que quiser, tá certo? Mas sabemos nós de algo, que tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. Na vida tem o retorno, tá? E esse retorno requer que nós, seres humanos, venhamos a meditar o que é que nós estamos fazendo para o benefício, tá, da nossa vida, tá? E a salvação, ela não é coletiva. A salvação, ela é independente, é individual. O homem não pode salvar a mulher não pode salvar o homem, nem os filhos, e assim sucessivamente. É como diz um louvor que diz: o homem pode ser famoso, ter fama no mundo inteiro, mas quando morrer, nada pode levar. Os amigos levarão até o cemitério, mas dali para frente o caso é mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Então, através, amados irmãos, desta mensagem, nós queremos esclarecer aos irmãos que os irmãos têm que tomar uma decisão de escolha. A escolha é sua. É o que o Senhor ele nos diz aqui em Deuteronômio 30:15. Eis que hoje tem um propósito, é uma proposta que o Senhor está nos concedendo. A vida, o bem, a morte e o mal. Olha o versículo de número 16. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vive e te multipliques o Senhor teu Deus, te abençoe na terra a qual passas a possuir. Qual é a terra que você quer possuir, irmão? Qual é a terra em que você quer viver eternamente? Porque muitos dizem que o inferno não existe. É um direito seu não acreditar, tá? É um direito seu não acreditar no inferno. Como também é um direito nosso acreditarmos no céu. É um direito nosso em alertar aos irmãos que o céu, ele existe. E o céu é a morada para onde todos querem ir, né? Então nós estamos aqui, amados irmãos, estudando a doutrina da morte, tá? Vamos aqui mais adiante. Os seus filósofos veem a morte como um fim de uma viagem ou como um perpétuo acompanhante do ser humano, desde o berço até a sua sepultura, tá? Isso a filosofia pensa nisso. Para eles a morte é um elemento natural da vida, ou seja, é comum o homem nascer e morrer, para a filosofia, tá? Ora, se essa ideia são refutadas pela Bíblia Sagrada, a morte nada tem de natural. Ela é algo inatural, irmão, impróprio e hostil à natureza humana. Deus não criou o ser humano para a morte. Isso já frisei no começo da nossa live, tá, irmão? Mas ela foi manifestada como juízo divino contra o pecado. Isso os irmãos vão encontrar no livro de Romanos 1:32. Foi introduzida no mundo como castigo positivo de Deus contra o pecado. Gênesis capítulo de número 2, versículo 17. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao verso de número 17. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação para a vida eterna. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e Tiago, capítulo 1, versículo 15, tá? Vamos falar sobre o materialismo ou os materialistas, tá?
Os materialistas, amados irmãos, ele não admite as coisas espirituais, tá? Do ponto de vista dos materialistas, tudo é matéria. Entendem que a matéria é incriada e indestrutível, substancial, da qual todas as coisas se compõem e a qual todas se reduzem, tá? Segundo os materialistas, eles acreditam que todos os homens vão morrer porque são só matérias, irmão, tá? É um pensamento que ele diz, depois que morre, acabou, né? É a ideia deles, que eles propagam, né, no meio da humanidade, é essa filosofia. O homem morreu, acabou, irmão. Não tem mais essa, né? Mas olha o que nós vamos ver aqui. Afirmam ainda que a geração e a corrupção das coisas obedece a uma necessidade natural, não sobrenatural, nem ao destino, mas à lei física. Portanto, o sentido espiritual da morte não é aceita pelos materialistas. Vamos lá. O cristão verdadeiro não foge à realidade da morte, mas enfrenta com confiança no fator de que Cristo conquistou para ele a vida após a morte. Isso os irmãos vão ver no livro de João, capítulo 11, versículo de número 25. Esse é um conceito que todos nós, seres humanos, temos que estar a meditar. Quero eu usar a plenitude novamente. No livro de João, os irmãos possam também. João é o quarto evangelho do Novo Testamento. João, capítulo de número 3. Olha só o que o texto vai nos referir. João 3,18. Olha só. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Porque todos aqueles que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que a sua obra não seja aprovada. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A condenação é essa, irmão. Deus, ele já nos propôs um meio de salvação. É o que nós chamamos de atos da graça. Nenhum homem é merecedor de tamanha salvação. Mas é a graça de Deus que superabundou, irmão, e nos alcançou. Nós não éramos merecedores, mas foi a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que nos concedeu este privilégio de sermos chamados filhos de Deus por Abba Pai, tá? Vamos aqui mais adiante, irmão. Os estoicismos são outro grupo, estoicismos. Os etíopes seguem a ideia fatalistas de que ensinam que a morte é algo natural e devemos admiti-la, sem tê-la, uma vez que o homem não consegue fugir do seu destino, tá? Eles acham que a morte é algo fatalista, né? Algo que deve acontecer, de alguma forma deve acontecer, tá? Vamos tratar sobre os platonismo, é outro grupo, tá, irmão? Os filósofos gregos, Platão, ensina que a matéria é má e desprezível. Só o espírito que é bom e que importa. Porém, não é assim que a Bíblia nos ensina, tá? O corpo do cristão é despeito ao seu a despeito, tá? A uma casa material, temporária e provisória. Por que, irmão? Que nós, como igreja, nós temos o nosso corpo
como uma casa, segundo o nosso amado irmão aqui, ele diz que o corpo do cristão é despeito de uma casa material, temporária e provisória, tá? É templo do Espírito Santo. Isso nós vamos encontrar no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, 16 e 17. Somos ensinados a proteger o corpo para a manifestação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o nosso corpo, segundo as Sagradas Escrituras, é templo, morada do Espírito Santo. Como templo e morada do Espírito Santo, obviamente que eu devo zelar pelo meu corpo, né? Santificando, limpando o meu corpo, mantendo ele limpo, para que a manifestação do Espírito Santo de Deus possa ser notória. É por isso que no nosso subconsciente, quando fazemos algo que venha desagradar a Deus, acende-se uma luzinha vermelha, estou só conjecturando, tá, irmão? Acende uma luzinha vermelha dizendo: atenção, 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 né? Uma luzinha vermelha fica piscando quando vai se cometer alguma coisa que venha desagradar ou desaprovar a manifestação do Espírito Santo de Deus, tá? Então, devemos ver aí, amados irmãos, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E como templo e morada do Espírito Santo, nós temos que cuidar desta casa, né? Para que o Espírito Santo de Deus possa achar um espaço para a habitação. Segundo tópico da nossa lição, iremos estudarmos sobre a definição bíblica para a morte. O sentido literal e metafórico da palavra morte. Quero aqui saudar a paz do Senhor, nosso amado irmão Severino Souza, que Deus abençoe nosso amado irmão. Juntamente conosco, amados irmãos, está o nosso pastor Rogério Marques, nosso amado irmão, amigo de longas datas, né, irmão? Eu era ainda da mocidade, né? Era jovem ainda, quando eu conheci o pastor Rogério, e vivia mais na casa dele do que na minha, irmão. O Rogério ali, ele foi não, né, irmão? É que ele não faleceu, né? Ele é um líder, né? Tivemos ali na cidade de Brejo Santos, fazendo a obra do Senhor. Em outros momentos também estivemos ministrando aí com o pastor Rogério. Que Deus abençoe o pastor Rogério, a irmã Rosimeire, o Jezriel, que Deus abençoe, e o seu outro filho também, tá? O sentido literal e metafórico da palavra morte. Vamos lá. A morte tem como sentido separação. No grego, a palavra morte é taunatos. No grego, tá, irmão? Taunatos, que quer dizer separação. A morte separa as partes material e imaterial do ser humano. A matéria volta ao pó e a parte imaterial separa-se e vai ao mundo dos mortos. No caso, vai para o Sheol ou o Hades, onde, já no estado imaterial, entre a morte e a ressurreição. Mateus capítulo 10, versículo 28, Lucas 12, 4, Eclesiastes capítulo de número 12, versículo 7, Gênesis capítulo 2, versículo 7, os irmãos vão encontrar. Tem uma passagem muito clara, que é a passagem do Lázaro e do rico, os irmãos possam analisar isso, tá? Que faz essa separação, né, dos que obedecem a Deus, dos que não obedecem a Deus. É um texto muito bom para a definição da morte, né, irmão? Sabemos que todos nós iremos estar diante do tribunal do nosso Senhor, né? Todos nós. A igreja estará participando, mas é para o galardão, e o mundo estará participando para o julgamento.
Lá vai estar Adolf Hitler. Lá vai estar o João Paulo II. Lá vai estar os grandes líderes, né, mundiais. Lá vai estar os popstars deste mundo, os anticristos, os ateístas, todos aqueles que negaram a Cristo, todos vão estar lá, né? E quando chegar, amados irmãos, isso é outro assunto, tá? Estou só simplificando aos irmãos. Se os irmãos tiverem interesse, os irmãos deixam aqui embaixo aqui que estaremos comentando este assunto, falando sobre o tribunal de Cristo, tá? Deixando aqui só uma cerejinha do bolo aqui para os irmãos. Tá certo, irmão? Vamos aqui mais adiante. A morte é a separação do corpo, né? A separação do corpo. Ou seja, a morte é a saída ou partida. A morte física é como a saída de um lugar para outro. Lucas 9:31, 2 Pedro 1:14, verso de número 16. Os irmãos possam encontrar nesse texto. Ah, irmão, eu vi falar que o ser humano morre, o homem morre, e aquele que fizeram o bem vão ir para o céu, os que não fizeram o bem ficam vagando nesta terra como espírito procurando a luz. É mentira do diabo, irmão, tá? Isso aí é uma doutrina do Allan Kardec, doutrina espírita, tá? E nós não podemos aceitar esta doutrina, porque a Bíblia Sagrada nos revela que depois que o homem morre, segue-se ao juízo, não fica ninguém nesta terra. O corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus, e a sua alma, os que morreram em Cristo, vão para os seus de Abraão. Os que morreram sem Cristo vão para o Sheol. Tá, irmão? Para ficar bem ciente na cabeça dos irmãos. Ninguém está no inferno ainda, irmão. E não, irmão, não. Ninguém está no inferno ainda. E outra, o inferno não foi feito para mim nem para você. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus demônios. E isso nós temos uma live falando sobre isso, sobre a demoniologia, tá? Que fala que o inferno foi feito para o diabo. Por quê? Porque o diabo é um anjo caído e anjos não morrem, né? Os irmãos possam encontrar na nossa live lá, falando sobre a criação dos anjos, tá? Os irmãos vão entender melhor esse assunto, tá? Mas lembrando que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, tá? Aí você diz, e os seres humanos vão para onde que desobedecem a Deus? Vão ser conduzidos também para o inferno por desobediência. Por quê, irmão? Porque a nossa alma, ela não morre. A alma do homem não morre. Os que morreram com Cristo vão viver eternamente, juntamente com o Senhor. E os que morreram sem Cristo, irmão, vão viver eternamente sendo atormentados. Ah, irmão, eu não creio. Aí, meu irmão, é um direito seu. Um direito seu. Ninguém vai refutar se você crê ou não crê. Porque segundo o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, irmão. Tá? Romanos 10, 17. Romanos fica depois de Atos dos Apóstolos. Os irmãos podem folhear aí a sua Bíblia em 10, 17, Romanos, vamos ver. Pronto. De sorte que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Porque para gerar a fé, eu tenho que ter a convicção.
E tendo eu a convicção, olha o que está revelado aqui aos escritores, aos hebreus, irmãos. Hebreus, Novo Testamento também, tá, irmão? Hebreus, ele fica depois de Filemon, tá? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que todos aqueles que creem em Deus, creem que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca, tá? Então, se eu tenho fé em Deus, eu tenho que buscar em Deus, eu tenho que pôr a fé em Deus, tá? E para mim pôr a fé em Deus, eu tenho que crer que Deus existe. Para mim crer que Deus existe, eu tenho que conhecer a este Deus. Para me conhecer a este Deus, eu tenho que me convencer ou aceitar, tá? Que só Deus pode me conduzir ao céu. Como é que Deus vai me conduzir ao céu, se não for por Jesus Cristo? Né, irmão? Interessante essa passagem, irmão. O diabo não quer que você escute uma doutrina dessa, não, irmão. Para ele, soa como se fosse uma bomba, né? Uma bomba atômica. Porque você está sendo alertado de que você vai tombar esta terra fria e o que o teu espírito volta para Deus, a tua alma vai prestar conta diante de Deus, irmão. Para que naquele grande dia ninguém pegue Deus por inocente, né? Ou Deus pegue ninguém por inocente, é o contrário, viu, irmão? Deus não vai pegar ninguém por inocente. Está lá em Mateus capítulo 24 que vai dizer: Senhor, ninguém pregou para mim. Fala sobre o princípio das dores, irmão. Senhor, ninguém falou do teu nome para mim. Aí o que a Bíblia vai dizer é que naquele grande dia vai se abrir livros e mais livros. Não são papéis, irmão, tá? A tua mente, ela vai se expandir, se abrir. Aí Deus vai trazer à tona do que você fez aqui na terra. Aí Deus vai dizer para você: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, porque eu não vos conheço. Aqueles que praticaram a iniquidade, aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador, aqueles que negaram a Jesus, né? Por isso que Jesus disse assim, aqueles que me confessar perante o Pai, eu confessarei, né? Aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, todo aquele que me negar perante os homens, eu o negarei perante meu Pai que está no céu. Tá, irmão? Peço só a ajuda dos irmãos que participam desta live. Nos ajude a compartilhar esse vídeo, irmão, para que mais pessoas possam estar nos ajudando, né? Os irmãos possam ser um canal de Deus também, para que demais irmãos possam estar estudando, né, a respeito dos textos bíblicos da EBD em Foco. Vamos aqui mais adiante, amados irmãos. A distinção, ela distingue o tempo e o eterno na vida do homem. Toda criatura humana não pode fugir do seu destino eterno, a salvação ou a perdição. É o que nós acabamos de frisar aqui para os irmãos. Mateus capítulo 10, versículo 28. Segundo ponto, vamos tratar sobre o sentido bíblico e doutrinário da morte. A morte como o salário do pecado, Romanos 6, 23. O pecado, com o contexto deste versículo, é apresentado pela figura de um cruel feitor e escravo, que dá a morte como pagamento. O salário requerido pelo pecador é merecidamente a morte, como pagamento. A morte não aniquila o pecador. O homem morreu, pronto, acabou. Não, irmão. A morte não aniquila o pecador, irmão. Aprenda isso. A morte é só uma consequência do pecado, irmão. Todo homem traz consigo a morte, tá? Mas o pecado gerado através da morte
É essa que faz a distinção para onde nós vamos, tá? Ou se iremos para o céu, ou se iremos para o inferno, tá? Ela não faz aniquilação, tá? A verdade é que a Bíblia nos comunica de que a morte não é simplesmente sensação da existência física, mas é uma consequência dolorosa pela prática do pecado. Seu pagamento e sua justa retribuição quando morrer. O pecador está afinado na forma de corrupção naquilo que plantou na forma do pecado. Colossenses, os irmãos vão encontrar Gálatas 6, 7 e 8, 2 Coríntios 5, 10, os irmãos também vão encontrar, tá? Portanto, a morte física é o prêmio efeito e eterno e visível na ação do pecado. Gênesis capítulo 2, 17, 1 Coríntios 15, 21, Tiago 1, 15, tá? A morte é sinal e fruto do pecado. O homem vive inevitavelmente dentro dessa esfera da morte e não pode fugir da condenação. Somente, olha só, irmão, somente quem tem a Cristo e o aceitou está fora dessa esfera. Interessante, né, irmão? Só em Cristo o homem consegue salvar-se do poder da morte eterna. Tiago mostra-nos uma relação entre o pecador e a morte, quando diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumido gera o quê? A morte. Sendo consumado, ela gera a morte. Tiago 1, 14, 15. O pecado, portanto, frutifica e gera a morte. A morte, ela foi vencida, tá? Por Cristo no Calvário. A resposta única, declara, é evidente e independente de quaisquer ideia filosófica a respeito da morte. É a palavra de Deus revela e pronunciada através de Cristo Jesus no Calvário, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Cristo é a única palavra e a única solução para o problema do pecado e a crueldade da morte. Romanos capítulo 5, versículo de número 17. Temos dois tipos distintos de morte. Primeiro, a Bíblia fala de três tipos distintos, né, de morte. A morte física, a espiritual e a eterna. Tá? A morte física. O texto que melhor ilude a esta morte está lá em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14. Também a morte espiritual. Este tipo tem dois sentidos na expectativa bíblica. Primeiro, o negativo e o positivo, né? No sentido negativo, a morte pode ser identificada pela expressão bíblica: morte no pecado. É um estado de separação da comunhão com Deus. Significa estar debaixo do pecado, sobre o domínio, né? No caso, Efésios capítulo 2, 1 ao 5. O seu efeito apresenta a separação, né? No caso do homem natural do homem espiritual. E para finalizar aqui o nosso estudo bíblico, amado irmão, sobre a doutrina da morte, vai tratar sobre a morte eterna. A morte eterna é chamada a segunda morte, porque a primeira é física, tá? Apocalipse 2:10. Identificada como punição do pecado, Romanos 6:23, também denominada como castigo eterno, é a eterna separação da presença de Deus.
a impossibilidade de arrependimento e perdão. No caso, depois que um irmão não tem esse negócio de pedir mais perdão. Morreu o homem, acabou, irmão. Segue-se o juízo. O perdão só é concedido quando o homem ele tem a oportunidade dele se arrepender, né, dos seus atos enquanto tiver vida. Depois que morrer, acabou, tá, irmão? Mateus 25, 46. Quero eu agradecer aos irmãos que tiveram conosco, participando aqui da nossa live aqui, em nome de Jesus, tá? Peço aos irmãos que nos ajudem realizando aí o compartilhamento da nossa live, tá? No Facebook, no Instagram, tá? E no YouTube nós estamos também lá também, irmão. Gleiciano Rodrigues. Os irmãos, dá uma força lá, a gente lá, irmão. Se inscreve ali, dá o seu ponto aí, positivo ou negativo. E eu tenho certeza que Deus vai nos dar graça para nos ajudar a dar continuidade a esse estudo aqui da EBD em Foco pelo Facebook do irmão Gleiciano Rodrigues. Irmão, não esqueça, domingo agora nós já estaremos na nossa 7ª lição, tá, irmão? 7ª lição, tá muito boa, irmão. Eu, como aluno da Escola Bíblica Dominical, eu aconselho os irmãos a ser um aluno atuante da Escola Bíblica. Olha o tema, irmão. Olha o tema, que maravilha, irmão. O mistério da igreja, tá? Muito bom, irmão. Tá? Que Deus possa vos abençoar, dar-nos da sua graça, em nome de Jesus. Fica na paz. Quero agradecer a todos que participaram conosco aqui da nossa live aqui da EBD em Foco. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Fica na paz.